Capítulo 6 do livro de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. A vitória estava garantida. Mas Josué não comunicou nada para o povo. O Senhor Deus criou estratégias para que Josué e todo o povo saísse vencedores daquela batalha. Seria de uma maneira diferente. Não seria corpo a corpo. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Tanto a guarda como os 7 sacerdotes que levavam trombetas de chifre de carneiro e os levitas que levavam a arca do Senhor, e todo o povo deveria todos os dias sair do arraial de madrugada, caminhar até aquele lugar e rodear por apenas uma única vez a cidade. E o povo deveria permanecer em silêncio. Os sacerdotes tocariam as trombetas, o povo não poderia dizer nenhuma palavra. Então, isso deveria acontecer, como de fato aconteceu, durante 6 dias. A saída do arraial, em peregrinação, naquela sequência que o Senhor colocou, e chegando lá, rodeariam no primeiro dia até chegar o 6º dia. A estratégia para o 7º dia seria diferente. Eles fariam o mesmo trajeto, mas não dariam uma volta somente. Eles dariam 7 voltas. E na 7ª volta, quando o Senhor desse a ordem, as trombetas soariam e o povo começaria a gritar com grande grita. Sem saber o que aconteceria, o povo obedeceu. O povo se subordinou ao Senhor. O povo confiou no Senhor. E nós vamos ver como o Senhor luta nossas lutas, como o Senhor vence por nós, como Ele nos protege quando andamos nos retos caminhos do Senhor, como os filhos do Senhor. Ele está sempre com suas mãos protetoras, usando de misericórdia para com a nossa vida. E esse exemplo aqui foi uma batalha diferente, mas uma passagem maravilhosa, importante no livro de Deus. Vamos ler o versículo 11. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Eles fizeram isso durante 6 dias. Eu imagino que aquelas pessoas curiosas que conseguiram olhar sobre os muros, aquele povo deve ter pensado, essa gente é maluca. O que esse povo pensa conseguir rodeando essa fortaleza? Porque realmente era uma fortaleza quase que inexpugnável. Havia 2 muros de proteção e a muralha exterior, ela era muito larga e muito alta. Eu creio que eles criticavam, que eles olhavam com deboche, pensando, como que eles vão vencer? Estamos aqui amparados, estamos aqui guarnecidos, temos toda a proteção. Eles não conheciam o Deus dos israelitas, eles ouviram falar, mas não tinham experiência com esse Deus. Eles achavam que era impossível. Realmente parecia impossível, mas não existe impossível para Deus. Quando Ele luta por nós, vencemos os nossos inimigos, os nossos adversários. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Também eu imagino como eles devem ter falado sobre o povo rodeando ali aquela fortaleza, carregando para eles uma caixa, um caixote insignificante, porque para o povo de Deus era a presença do próprio Deus, mas para eles não tinha nenhum significado, era apenas um peso a mais que eles estavam carregando. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando
continuamente. Os homens armados iam adiante deles. A retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Então eles obedeceram tudo que Deus planejara, todas as estratégias foram cumpridas. E no 7º dia, que é um número profético, os 7 sacerdotes tocaram as trombetas, e quando o Senhor Deus deu a ordem que Josué repassou para o povo começou a gritar com grande grita, e as muralhas vieram abaixo. Realmente é impossível até imaginar uma coisa dessa, mas não era o povo que estava vencendo sozinho, era Deus que vencia e usava Josué e o seu povo para cumprir aquele ritual. E era através daquele ritual que o povo sairia com Josué vencedores. E não deu outra. As muralhas da cidade vieram abaixo e esse povo pôde subir sobre os muros. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Porque antes de fazerem essa peregrinação, antes de cumprirem essas estratégias, Josué havia mandado 2 espias para ver como que o povo estava agindo, para conhecer o lugar, para sondar, na verdade, que eles eram espiões. Então, eles foram acolhidos por Raabe, que era uma prostituta. E quando o rei mandou até a casa dela para que esses homens fossem colocados para fora, para que fossem mortos, Raabe os protegeu, escondeu e disse para aqueles mensageiros que eles tinham ido embora, que eles ainda poderiam ser alcançados. Mas, na verdade, ela queria despistá-los, como de fato conseguiu. Mas acontece que houve um acordo entre os espias e Raabe para quando Josué chegasse com o povo e vencesse aquele lugar, ela e seu povo e sua casa seriam poupados. Eles fizeram aquele acordo. Deus não é um Deus de mentiras, é um Deus de verdade. E esse acordo que é firmado com Deus, ele é sempre cumprido. É como está dito na Bíblia, nós não somos obrigados a fazer votos, mas se votarmos, temos que cumprir. Então, esse acordo que foi firmado, ele deveria, como de fato foi cumprido. Somente a casa de Raabe, a prostituta, permaneceu de pé. E era uma casa que ficava em cima do muro. E para quem ainda não sabe, Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Quando Paulo fala dos heróis da fé, também é citada Raabe em Hebreus 11, porque o que ela fez foi muito importante, guardando aqueles homens. Porém, toda prata e ouro, utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Quando havia uma batalha com o povo de Deus, que o Senhor falava que o povo podia apossar das riquezas, tudo bem. Mas quando Deus falava que não era para tocar em nada por causa da contaminação espiritual, deveria isto ser respeitado. Então eles não tocaram em nada. Todas aquelas riquezas em prata, bronze, ferro, ouro, tudo que tinha ali de valor deveria ser levado para fazer parte do tesouro do Senhor. E tudo aqui foi cumprido conforme o Senhor mandou. Quando fazemos a vontade do Senhor, quando cumprimos o que Ele estabelece para a nossa vida, quando seguimos o comando do Senhor, o Senhor nos abençoa de maneira especial, porque o Senhor não se agrada de revoltosos, o Senhor não se agrada de quem se rebela contra a sua palavra, de quem se rebela contra o seu nome, contra o que ele propõe para a nossa vida, porque todos os propósitos do Senhor para o seu povo, para seus filhos,
são do bem. O Senhor não maquina o mal contra o homem, apenas o que é para o seu crescimento espiritual. Até no sofrimento que o Senhor permite, há esperança, há a glória de Deus, porque quando vencemos, nós entendemos que vencemos com o Senhor. Ele só nos prova para o bem, nunca prova os seus filhos para o mal. Quem nos prova para o mal, quem nos testa é Satanás, que até Jesus ele testou. Mas nós, andando com o Senhor, vencemos a Satanás. Ele não nos tenta a mais do que possamos suportar. Há um limite para ele, só não há limite para a glória de Deus, só não há limite para o poder de Deus. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o sonido da trombeta e levantado o grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Onde havia fôlego de vida nos inimigos e no que pertencia aos inimigos, foi totalmente derrotado, tudo foi dizimado. O povo israelita atendeu a tudo que o Senhor ordenou, a tudo que o Senhor propôs para que eles fizessem. Quando há obediência, há bênção, porque o Senhor não é homem para mentir, e Ele nos abençoa quando nós nos submetemos à sua vontade, quando buscamos de coração, com sinceridade, quando nós somos pessoas que não somente amamos a Deus, mas também amamos os nossos irmãos, até mesmo aqueles que nos perseguem, aqueles que querem o nosso mal. É assim que o Senhor propõe para a nossa vida, uma vida consagrada ao Senhor. E quando consagramos a nossa vida ao Senhor, nós temos que viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, amando também aqueles que nos perseguem, aqueles que, declarados ou não, são nossos inimigos. Temos que amar a todos. Então, neste mundo, quando estivermos aqui nessa peregrinação, nós temos muitas batalhas para enfrentar, temos muitos inimigos e muitos adversários a vencer, mas todos serão por Deus dominados, eles serão vencidos. E o último inimigo é Satanás e os seus anjos, porque eles serão destruídos. Então, quando algum obstáculo, muralhas difíceis de transpor, problemas que aparentemente não são possíveis de resolver, com o Senhor não há impossível, com o Senhor não há nada difícil, porque o Senhor luta nossas lutas, o Senhor está ao nosso lado para nos dar forças. Não temos que cruzar os braços e esperar que o Senhor faça tudo por nós. Nós temos que, através da leitura da palavra, conhecer o que Ele quer para nós e que nós façamos para conseguirmos estratégias positivas para vencermos o inimigo. E se fizermos como o povo israelita e fizermos tudo que o Senhor manda, da maneira como Ele pede que nós façamos, se seguirmos as estratégias do Senhor, que são infalíveis, lograremos vencer. O Senhor luta nossas lutas, o Senhor vence por nós, porque Ele é o nosso Deus. O Espírito Santo, Ele nos ilumina. O Espírito Santo, através da palavra, Ele fala conosco. Jesus é o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador e o nosso modelo. Se seguirmos a homens, se confiarmos em homens, quando eles caírem, nós também cairemos. Mas se seguirmos a Jesus e andamos nesta luz, não cairemos. E se tropeçarmos, o Senhor nos toma pela mão e nos levanta, porque o Senhor, Deus, é o nosso Deus, é a nossa proteção. Não há muralha de pé quando o Senhor age. O Senhor agindo, quem impedirá? Que o Senhor nos abençoe, guarde
e nos livre das armadilhas de Satanás, nos sustente em toda prova, porque Ele é o nosso Deus, e que, como Deus, perdoe os nossos pecados.